Irmãos, primeiro domingo do ano, ano novo, eu sei que ano novo é apenas uma convenção. Eu acho que a maioria de nós não sentiu muita diferença do dia 31 para o dia 1º, a não ser que foi uma noite mais curta, e o sono teve que se estender mais pela manhã fora, para quem pôde fazer isso. Mas, de qualquer forma, quando nós pensamos na vida como ciclos, nós temos uma grande oportunidade de repensar muitas coisas e reavaliar muitas atitudes e colocar ordem em muitas coisas que precisam ser colocadas em ordem. E eu acredito que todos nós que estamos aqui temos uma expectativa de que o ano de 2020 seja melhor do que foi o ano de 2019. Alguns precisam que ele seja melhor em mais áreas, outros que ele precisa ser melhor em menos áreas. Alguns até podem achar, olha, se for igual, está tudo muito bom. Mas há uma área em que eu não tenho nenhuma dúvida, todos nós precisamos buscar desenvolvimento e melhoria, que é na nossa vida espiritual. Nós nunca devemos estar satisfeitos com o lugar, espiritualmente falando, que nós ocupamos hoje. Nós precisamos ter aquela atitude de Paulo, que escrevendo aos Filipenses, declarou que ele não se contentava com o que já tinha alcançado, mas ele esquecia o que ficou para trás e continuava e avançava para conquistar aquilo para o que ele também foi conquistado. Assim, Paulo nos dá o exemplo. Nenhum discípulo de Jesus Cristo deve ficar confortável na condição espiritual em que se encontra, porque o nosso Deus é tão poderoso, tão gracioso, tão amoroso, e Ele tem tanto para nos dar e nos ensinar, que nenhum de nós, nesta vida, vai chegar num estágio em que pode cruzar os braços e dizer, tá bom, estou satisfeito. Então, se a sua vida em 2019 foi muito boa em todos os aspectos, glória a Deus por isso, e você está satisfeito, e se repetir tudo que aconteceu em 2019, 2020 vai ser uma bênção, eu quero dizer para você que você e eu precisamos buscar um ano melhor na nossa vida espiritual. Com certeza, esse ano não será perfeito, mas eu tenho uma outra certeza, ele pode ser melhor se nós seguirmos um caminho melhor. E para orientar essa nossa caminhada, eu quero ler uma pequena parte de um grande texto, que nós vamos ter que olhar com mais vagar para todo o contexto, que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, e hoje você vai ter que usar a sua Bíblia, o seu aplicativo, o seu celular, porque não tem slides. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Eu só vou pedir uma gentileza sua, que ao usar a sua Bíblia no seu aplicativo, no seu celular, você não caia na tentação de sair para outros lugares, tá? Fica aí na Bíblia, tá? E acompanhe aquilo que Deus colocou no nosso coração. 2 Coríntios 12, 9 e 10. É claro que a leitura aqui vai sair um pouco do contexto, mas eu depois vou chamar você para caminhar aqui nesse texto e nós entendermos tudo que estava acontecendo. Paulo escreveu assim aos Coríntios, então ele me disse, esse ele aqui é o Senhor, a quem ele estava orando e pedindo a cura ou a libertação de uma luta que ele enfrentava. O Senhor disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Obviamente, irmãos, um princípio fundamental de qualquer tentativa de entender um texto bíblico é prestar atenção ao contexto, e para compreendermos o que Paulo está dizendo e como o que ele disse se aplica à nossa vida, nós precisamos olhar para tudo que estava acontecendo no contexto desse texto.
Por que Paulo chegou a registrar essa resposta de Deus à sua oração, que foi: a minha graça te basta? E para você entender tudo que estava acontecendo, você precisa voltar algumas páginas e começar lá no capítulo 10 dessa segunda carta aos Coríntios. Na verdade, se você depois ler a carta inteira, vai ser muito bom. Você sabe, uma visão geral, que a igreja de Corinto foi uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo, sobretudo porque era uma igreja questionadora da autoridade dele como apóstolo. E os coríntios não questionavam Paulo por uma razão que não fosse o fato de Paulo ser muito firme em dizer àqueles irmãos como eles deveriam viver, os pecados que eles deveriam abandonar, a disciplina que precisava ser aplicada na igreja, como eles precisavam amadurecer. Na primeira carta que escreveu, o apóstolo Paulo chama os coríntios de crianças, de imaturos. E eu acho que ninguém gosta de ser chamado de criança imaturo depois de uma certa idade. Até uma certa idade a gente gosta de ser criança, mas depois de uma certa idade a gente não gosta. Chamar alguém de criança é uma ofensa. Os coríntios então estavam sempre questionando o apóstolo Paulo, e a esse questionamento se acrescentava outro fato. Líderes se levantaram em Corinto e, arrogando grande autoridade, grande experiência espiritual, também diziam para a igreja que o apóstolo Paulo não era confiável. Por isso, nessa carta em particular, o apóstolo apresenta uma extensa defesa do seu apostolado. Ele apresenta uma extensa defesa da sua autoridade, que começa lá no capítulo 10 e que vai transcorrendo toda essa sessão, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. E a preocupação de Paulo não era simplesmente que ele fosse reconhecido pela sua autoridade, mas que, ao reconhecer a autoridade dele, a igreja o ouvisse mais do que estava ouvindo, porque Paulo estava preocupado com o estado espiritual dos coríntios. Tão preocupado que no capítulo 11, no versículo 4, ele escreveu assim, eu vou ler aqui numa versão que não é provavelmente a que você está usando aí. Paulo escreveu assim: vocês parecem tão ingênuos, creem em qualquer coisa que alguém lhes diz, mesmo que esteja pregando sobre outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou um espírito diferente do Espírito Santo que vocês receberam, ou mostrando outro caminho para a salvação. Vocês acreditam piamente em tudo. Entretanto, eu não acho que estes sublimes mensageiros de Deus, como eles a si mesmos se chamam, sejam em nada melhores do que eu. O que Paulo estava dizendo simplesmente assim: existem aí entre vocês alguns homens que se consideram os superapóstolos, para usar a versão NVI, que traduz exatamente assim. E Paulo diz: eles estão pregando outro Jesus, eles estão pregando outro evangelho, eles estão pregando outro Espírito Santo, e vocês estão acreditando, e eu estou preocupado, porque eu não me considero em nada menor do que eles. Paulo então usa um recurso que ele só usa aqui, que é o argumento do absurdo. Lá no versículo 21 do mesmo capítulo 11, ele escreveu assim: tenho até vergonha de confessar que nós fomos tímidos demais e não fomos capazes de fazer coisas como essas. Mas, se outros se atrevem a se gabar de alguma coisa, eu também vou me atrever, embora isso seja uma loucura. Vou tentar explicar o que Paulo está dizendo aqui, fazendo a citação de um importante primeiro-ministro da Inglaterra do século XIX, se não me engano, o de Israel. Ele diz assim, que há circunstâncias em que os homens de bem precisam ter a coragem dos canalhas. E é exatamente isso que Paulo está dizendo que vai fazer. Existem circunstâncias que os homens de bem precisam tomar para si uma coragem que geralmente eles não têm. Paulo está dizendo: olha, se esses falsos apóstolos
tem coragem de ficar falando de suas credenciais, de suas virtudes, de seus feitos, para autenticar a sua pretensa autoridade, eu também vou fazer isso. Eu também vou dar uma de louco. Embora, Paulo disse, embora isso seja mesmo um atrevimento e uma loucura. Paulo está dizendo, vocês acreditam nestes impostores por causa dos seus falsos testemunhos, e eles seguem o diabo que se traveste até de um anjo de luz, e eles fazem a mesma coisa, então eu também, já que vocês querem usar esse tipo de argumento, eu vou dar uma de louco, vou falar tudo que eu vi, vou falar tudo que eu vivi, para mostrar que eu também tenho autoridade. E o apóstolo Paulo faz uma lista extensa. Ele diz, eles são israelitas, eu também sou. Eles conhecem as promessas, eu também conheço. E Paulo fala, e eu fui perseguido, e eu naufraguei, e eu passei fome, e eu passei frio, e eu fui preso, e eu passei dias na voragem do mar, eu sei o que é sofrer, eu sei tudo isso. Mas lá no versículo 30, Paulo escreve assim, se tenho que me orgulhar, então vou me orgulhar das coisas que mostram como eu sou fraco. Paulo começa a dar uma volta nesses falsos apóstolos, porque eles usavam as histórias inventadas deles para dizer para os crentes de Corinto que eles tinham um chamado de Deus, que eles eram homens de Deus. Então eles inventavam histórias, eles mentiam, contavam falsos testemunhos. Paulo contou várias experiências que ele passou, verdadeiras, testificadas inclusive por Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos. E ele continua dizendo, mas eu vou me orgulhar mesmo, é das minhas fraquezas. Por quê? Porque Paulo vai levar-nos a pensar que a verdadeira grandeza de um servo de Deus não está naquilo que ele experimentou, naquilo que ele viveu, mas no fato dele ser sustentado pelo Senhor, no fato dele depender da graça de Deus, não nas histórias mirabolantes que ele conta, não nos testemunhos extraordinários, mas a grande questão, o grande critério que autentica o chamado e o ministério de alguém, não são suas experiências mirabolantes, mas é quanto essa pessoa aprendeu a depender da graça de Deus. Por isso, o último exemplo que o apóstolo Paulo usa, é um relato sobre as suas experiências mais extraordinárias. Paulo começa dizendo assim, eu conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo nessa hora teve assim um lampejo de lucidez, né? Porque ele disse anteriormente, eu vou dar uma de louco e vou fazer a mesma coisa que vocês estão fazendo, mas quando ele começa a falar disso, olha, eu conheço um homem, esse homem é ele. Ele diz, esse homem foi arrebatado. Eu não sei se foi só espiritualmente ou se foi fisicamente, mas eu sei que esse homem foi levado a um lugar tão extraordinário, tão tremendo, tão glorioso, e viu coisas tão inefáveis que ele nem pode contar. Aí Paulo vai do céu para o inferno, porque ele diz, mas a este homem que viu essas coisas extraordinárias, foi enviado um mensageiro de Satanás, que colocou nele um espinho na sua carne, para que ele não se ensoberbecesse. É muito curiosa esse argumento que Paulo usa, irmãos, porque literalmente ele vai do céu ao inferno. Se no céu ele viu os anjos de Deus, quando ele voltou para a terra, ele viu o anjo do diabo. Porque a palavra mensageiro é a palavra anjo. Então, um anjo do diabo foi enviado para colocar um espinho na carne dele. Eu não vou entrar no mérito do que é o espinho. Mas Paulo está dizendo assim, esses falsos apóstolos,
se vangloriam de suas experiências, e eu também tenho muitas experiências. E eu tive uma experiência que nenhum deles teve. Eu fui lá no céu e vi coisas extraordinárias, coisas que eu não posso nem contar. Mas ao mesmo tempo que Deus me deu essa experiência gloriosa, Deus permitiu que a minha vida fosse tocada, e eu fosse afligido, para que eu não fosse tomado pela soberba. E aí Paulo diz: e eu orei 3 vezes para o Senhor me livrar desse mensageiro de Satanás. E aí nós chegamos no texto. Mas a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta. Com esse argumento, o apóstolo Paulo está querendo ensinar para a igreja de Corinto que alguém só pode ter sucesso nessa vida, alguém só pode ter autoridade espiritual nessa vida, alguém só pode ser respeitado como um servo de Deus nesta vida, se ele aprendeu a depender do Senhor. Aquele espinho na carne foi colocado ali para Paulo entender que tudo que ele era, tudo que ele podia fazer, era fruto da bondade de Deus na sua vida. Era fruto da graça de Deus. Eu já defini graça aqui tantas vezes, né? Mas toda vez que fala a palavra graça, precisa definir. Para você lembrar que graça é aquela bondade de Deus pela qual Ele nos dá tudo que nós temos. Nossos bens, nossos dons, nossos talentos, nossas habilidades, nossas oportunidades, nossa saúde e, acima de tudo, a salvação. Então, a gente chega nesse texto, e eu queria que você chegasse nesse texto com a seguinte ideia na cabeça: nós não teremos um ano melhor se nós confiarmos em nós mesmos, se nós confiarmos e dependermos exclusivamente dos nossos projetos, se nós não colocarmos a dependência de Deus como fundamental na nossa vida, se nós, como os falsos apóstolos de Corinto, ficarmos nos vangloriando das nossas virtudes, dos nossos feitos, das nossas realizações, dos nossos empreendimentos, do nosso sucesso, até da nossa espiritualidade, importa fundamentalmente como nós vamos cultivar a nossa vida na presença de Deus. O que eu quero dizer para você é que é possível ter um ano melhor, independentemente do que aconteça na sua vida, independentemente do trabalho, da saúde, do sucesso, do dinheiro ou de qualquer coisa. Portanto, ao defender a sua autoridade, Paulo também ensina como nós podemos enfrentar as situações adversas da nossa vida, que muitas vezes nos machucam, que muitas vezes abalam a nossa fé, e como nós podemos enfrentá-las, superá-las e chegar no fim desse ano e dizer: louvado seja o Senhor, porque eu de fato tive um ano melhor em 2020 do que foi 2019. Então, eu quero usar essa experiência do apóstolo Paulo, que ele narrou para autenticar o seu apostolado, e quero aplicá-la a nós, porque eu acredito que o fato de Paulo não dizer qual era o espinho que ele sofria na carne, torna a aplicação dos princípios universal. Se Paulo tivesse dito que o espinho na carne dele era uma doença, talvez esse texto não diria muita coisa para quem não está enfrentando nenhuma doença.
Se o espinho da carne de Paulo fosse um problema de pecado qualquer, talvez você pudesse ler esse texto e dizer, olha, isso aí não se aplica a mim porque eu não enfrento esse problema. Mas como a gente não sabe o que era o espinho na carne, e como a gente só sabe que Paulo, em virtude da grandeza da sua experiência, precisou aprender a humildade da dependência, nós também podemos e precisamos aprender essa grande lição. Então eu quero compartilhar com você 4 princípios para você ter um ano novo melhor. Primeiro princípio: deposite a sua confiança de maneira absoluta no cuidado e nas promessas de Deus. O único lugar em que a sua confiança não se frustrará é se ela estiver depositada nas promessas e no cuidado de Deus. Tudo mais em que você depositar sua confiança pode fracassar. Sua carreira profissional, sua família, seu casamento, seus filhos, seus pais, sua casa, seus planos e tudo. Paulo está dando um testemunho. Irmãos, eu tive uma experiência tão grandiosa que Deus precisou enviar um mensageiro de Satanás para que eu não fosse tomado pela soberba e para que eu aprendesse esse princípio fundamental que deve reger a vida de todo discípulo de Jesus Cristo. A minha graça te basta. Eu disse hoje de manhã que é bom você ler a Bíblia em várias versões, então eu vou fazer um exercício prático. 2 versões que nos ajudam a entender o significado disso. Uma outra versão diz assim: a minha graça é tudo o que você precisa. E outra versão diz: minha graça te é suficiente. Irmãos, o que Deus está dizendo para Paulo com essa resposta é que Paulo estava ansiando por algo que ele achava que era fundamental, e Deus está dizendo: isso não é fundamental. Quantas vezes isso acontece na sua vida e na minha? A gente pede alguma coisa para Deus achando, sem isso aqui eu não consigo viver, e Deus muitas vezes diz não, e ao dizer não, Deus está querendo que você abra os olhos, porque aquilo que você acha que é fundamental pode não ser. O apóstolo Paulo achava que ficar livre daquele sofrimento era fundamental para o sucesso do seu ministério, e Deus diz: não, o que é fundamental para o sucesso do seu ministério é a minha graça, é o meu cuidado, são as minhas promessas, é a minha presença, é a minha capacitação, são os meus dons, não é a saúde, não é o conforto, não é a tranquilidade. Essa resposta que Deus dá é essencial para pessoas que nunca estão satisfeitas e que pensam que sempre está faltando alguma coisa na sua vida e que tudo precisa ser diferente para encontrar felicidade. Sabe, irmãos, eu sempre penso que a gente sofre demais porque a gente acha que precisa de muita coisa. E quando a gente não tem aquelas muitas coisas que a gente acha que precisa, a gente fica macambuzo, a gente fica triste, a gente fica magoado com Deus, chateado com Deus. Então, quando Deus diz para Paulo: a minha graça é suficiente, Deus está dando uma resposta dura para que Paulo deixasse de achar ou de pensar que ele sabia plenamente o que era necessário na sua vida. Às vezes você está sofrendo por uma expectativa que se frustrou em 2019 e você está esperando que ela se consuma em 2020 e talvez Deus vai continuar dizendo não. E ao dizer não, Deus quer que você aprenda: olha, você não precisa disso. Essa resposta surpreende, porque ela corrige uma ideia equivocada que é muito ensinada hoje, que se você for fiel, que se você for um crente top de linha, sobretudo se você for um fiel dizimista, né, tudo vai dar certo. E tudo vai dar certo significa tudo vai acontecer conforme os seus planos. Olha, meus irmãos, como se Deus estivesse dando um cheque em branco para você: olha, meu filho, você é um bom menino, então está aqui um cheque em branco para você preencher do jeito que você quiser. A resposta de Deus para Paulo é surpreendente,
Porque eu tenho certeza que nenhum de nós aqui é tão fiel quanto Paulo era, nenhum de nós é tão crente quanto Paulo foi, nenhum de nós foi mais usado do que Paulo, nenhum de nós se dedicou mais na obra do Senhor do que Paulo, nenhum era um homem de mais oração do que Paulo, mas quando Paulo orou por si mesmo, acreditando que ele precisava daquela intervenção de Deus para ser um homem melhor e para ter um ministério melhor, Deus disse: não, o que você precisa é da minha graça. E daí a gente aprende algumas verdades dessa resposta. Primeiro é que nem sempre o que você precisa é de uma mudança exterior. Muitas vezes o que você está precisando mesmo é uma mudança no seu coração. Talvez o que você esteja precisando mesmo é ser mais agradecido, ser mais dependente do Senhor, ser mais confiante, ser mais dedicado em conhecer o Senhor e suas obras. Sabe, muitas vezes a gente não está experimentando uma vida espiritual feliz, porque a gente está olhando ao redor e pensando: eu preciso mudar disso, eu preciso mudar de emprego, eu preciso mudar de casa, eu preciso mudar de cidade, eu preciso mudar, eu preciso experimentar isso, eu preciso viver aquilo. Na verdade, muitas vezes, querido, o problema está dentro e não fora. Paulo achava que o problema dele era fora, é o espinho que precisa ser tirado. E Paulo diz: não, Deus diz: não, Paulo, o problema está dentro. O que você precisa é depender mais de mim. O que você precisa é confiar mais em mim. O que você precisa é descansar mais em mim. E não ficar pensando que você vai ter uma vida melhor se essa doença ou se esse problema for resolvido. Muitas vezes você resolve um, aparece outro, aparece outro, aparece outro, e você está sempre querendo que alguma coisa mude. Segundo, o que nos faz sofrer muitas vezes é apenas aquela insatisfação crônica que nos cega para tudo de bom que nós já estamos desfrutando. Sabe, o apóstolo Paulo foi um homem grandemente usado pelo Senhor, mas naquele momento ele estava sofrendo com aquele espinho na carne. E quando eu falo naquele momento, irmãos, eu estou sendo eufemístico, porque se você fizer as contas e fizer uma leitura mais acurada, você vai aprender que, na verdade, esse problema já acompanhava Paulo há pelo menos uns 10 ou 15 anos. E Deus diz: a minha graça te basta. Muitas vezes você não está sofrendo por causa de problemas reais ou de necessidades reais, mas por meros desejos que não passam de uma insatisfação crônica, que impede você de olhar ao redor e ver tudo de bom que Deus já fez na sua vida. E eu tenho certeza, irmãos, que nenhum de nós aqui tem uma vida perfeita, mas eu também tenho certeza que todos nós temos muito para agradecer a Deus. Temos mais para agradecer a Deus do que para pedir. Temos mais para louvar a Deus do que para reclamar. Temos mais para servir a Deus do que para desculpar a nossa inoperância. E um terceiro princípio é que o que vai fazer verdadeira diferença na sua vida é confiar mais na suficiência da graça. Porque Deus sabe exatamente o que você precisa. Viver pela fé, irmãos, não é ser capaz de fazer milagre, né? Não é ser aquela pessoa que tem o dedo de Midas, né? Tudo que toca vira ouro. Ou o dedo verde, que tudo que toca faz brotar flor. Não, viver pela fé é descansar na provisão de Deus, mesmo quando os planos de Deus são diferentes dos seus. Mesmo quando Deus te leva para um caminho que você não queria ir. Mesmo que você, como Davi escreveu no Salmo 23, tenha que passar pelo vale da sombra da morte. Mesmo que você, como autor do Salmo 84, tenha que passar no vale das lágrimas, ou o vale de Bacá, o vale de morte. Mesmo que você tenha que lidar
com pressões e opressões de toda espécie. Então, o primeiro princípio é exatamente esse: deposite a sua confiança de maneira absoluta no cuidado e nas promessas de Deus. A graça de Deus é suficiente. Era suficiente para Paulo, e é suficiente para você, e é suficiente para mim. Segundo princípio, reconheça suas fraquezas. Paulo escreveu assim: quando sou fraco, então é que sou forte. Em outra versão nós lemos assim: porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Em outra versão diz assim: porque quando estou fraco, então sou forte. Quanto menos tenho, mais dependo dele. Olha que coisa linda. Aprender isso não foi fácil. Para aprender isso, Paulo teve que sofrer por anos a fio. E às vezes a gente, na nossa tola pretensão, queremos aprender as coisas de Deus assim, num estalar de dedos. Esse argumento de Paulo, irmãos, ele contraria tudo que o mundo prega, tudo que você é estimulado a desejar nessa vida. Porque o mundo prega que você precisa alcançar a independência. Mas o Evangelho é o Evangelho da absoluta dependência de Cristo. O argumento de Paulo nos desafia a repensar onde nós temos buscado força, onde nós temos buscado segurança, onde nós temos buscado suprimento. Irmão, você não precisa julgar ninguém, você pode avaliar a si mesmo. Onde você se alimenta espiritualmente? Esse argumento de Paulo coloca diante de nós as nossas limitações e fragilidades, para que o nosso olhar seja dirigido para aquela fonte segura de suprimento para a nossa vida, que é Cristo. Quando Paulo diz assim: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, ele está confessando que se ele continuasse confiando nas experiências que ele viveu, naquilo que ele viu, naquela visão celestial, a vida dele iria de mal a pior. E por isso, quando Deus disse para ele: a minha graça te basta, ele entendeu que a verdadeira força de um servo de Deus não vem daquilo que ele viveu, mas vem da presença de Deus na sua vida, e vem do fato dele buscar em Deus essa força, e ele reconhecer que é incapaz longe do Senhor. Mas sabe, irmãos, infelizmente a experiência de grande parte das pessoas que se declaram cristãs é que há muito pouco envolvimento, determinação e busca da presença de Deus. Em outras palavras, a gente tem tempo para tudo, menos para Deus. A gente tem tempo para trabalhar mais, para ganhar mais, a gente tem tempo para passear mais com a família, para nos divertirmos mais, a gente tem tempo para assistir uma nova série de televisão, um novo filme no cinema, a gente tem tempo para tirar férias e ir para a praia ou ir para qualquer lugar, a gente tem tempo para gastar com os amigos, mas a gente não tem tempo para buscar o Senhor. E quando Paulo diz que ele precisou entender a sua fraqueza para desfrutar da verdadeira força, ele está nos ensinando que toda a força de que precisamos está disponível em Deus, o nosso Pai, e em seu Filho Jesus Cristo, e está disponível para aquele que o busca. Mas se você não busca, como você pode desfrutar dessa força? Se você não busca, como você pode encontrar essa solidez? Paulo está ensinando que tudo que precisamos para desfrutar dessa força é crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nos envolvermos cada vez mais com Ele.
Você pode aprender o mesmo princípio na carta de Pedro, a segunda carta de Pedro. Pedro escreveu suas cartas para consolar os crentes que estavam sofrendo. E lá no final da segunda carta, no capítulo 3, no versículo 18, Pedro diz assim, que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quê? O para quê está no versículo anterior. Para você não ser arrastado pelo erro, para você não perder a firmeza e para você não cair. Em outras palavras, a única maneira de você não ser arrastado para o erro, de você não perder a firmeza e de você não cair da fé, é crescer na graça ou na dependência e no conhecimento de Jesus Cristo. E como é que eu cresço na graça e no conhecimento de Jesus Cristo? Aí é aquela receita antiquíssima, é o óbvio, ululante. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Você aprendeu lá, eu sou do tempo da Liga Juvenil. Isso faz muito tempo. Mas eu sei. A pergunta é, eu faço? Paulo está ensinando que somente quando reconhecemos que não há força em nós e aprendemos a depender do Senhor, é que nós nos tornaremos instrumentos úteis nas mãos de Deus. Sabe, enquanto a gente confia em nós mesmos, enquanto a gente não aprende a depender do Senhor, nós seremos um fracasso espiritualmente. Nós vamos ser uma vergonha. Na verdade, nós vamos ser um bando de hipócritas, que parecem sepulcros caiados, mas por dentro só tem podridão e rapina. Aquele espinho foi o instrumento usado por Deus para manter Paulo totalmente dependente dele. Agora presta atenção, irmão, nós estamos falando de Paulo, o maior apóstolo, o maior plantador de igrejas, o maior evangelista. E Deus enviou um espinho para que ele não se ensoberbecesse. Terceiro princípio: lamente menos e aproveite tudo como oportunidade para crescer. Paulo escreveu assim: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Na outra versão diz assim: agora, sinto-me feliz em me gloriar. Essa expressão que é muito incomum aqui, gloriar é me gabar, me orgulhar. Sinto-me feliz em me gloriar de ser tão fraco. Eu tenho orgulho de ser fraco. Eu estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo, em vez de alardear meu próprio poder e meus talentos. E numa terceira versão diz assim: portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Lembra, vamos voltar lá atrás. Paulo diz: eu vou dar uma de louco e vou contar para vocês tudo que eu vivi, para vocês entenderem que eu não sou menor do que esses falsários aí. Mas depois de dar essa de louco, Paulo volta para a lucidez, e ele diz: irmãos, eu me orgulho da minha fraqueza, eu me orgulho de sofrer por causa de Cristo, de ser injuriado por causa de Cristo, de ser desprezado por causa de Cristo, de ser perseguido por causa de Cristo, porque só assim o poder de Cristo me domina. Só assim o poder de Cristo
me toma e me dirige. Essa palavra, irmãos, nos desafia a olhar de maneira menos dramática para a nossa vida. Nós reclamamos demais, nós murmuramos demais, nós lamentamos demais e servimos de menos. Essa palavra nos permite caminhar com confiança, mesmo quando não vivemos exatamente como desejamos. Se você achar que você só pode servir a Deus se a sua vida estiver do jeito que você planejou, você nunca vai servir a Deus. Se você achar que a sua vida só vai ser saudável espiritualmente se você tiver tudo que o seu coração deseja, você nunca vai ter saúde espiritual. O apóstolo Paulo diz: eu me orgulho. Esses falsos apóstolos aí se orgulham de suas visões, de seus dons, de seus talentos. Eu me orgulho de não ser nada, eu me orgulho de não ser ninguém, eu me orgulho de ser fraco, porque se eu sou fraco, a força que eu manifesto não é minha, é de Deus, é de Cristo. Essa palavra nos conforta diante das nossas fraquezas. Quantas vezes você tem um desafio diante de você, e é claro, eu estou falando de questões espirituais, e você se sente impotente, mas você ora, e Deus te usa. Você ora e Deus coloca uma palavra nos seus lábios, que você nem estava pensando nela. Porque é Deus quem nos usa quando nós nos dispomos em suas mãos para sermos usados por Ele. Então nós precisamos aprender aqui, que a dor de hoje, que a gente reclama tanto, pode ser um motivo de alegria amanhã. E por isso a gente precisa reclamar menos, por isso a gente precisa murmurar menos, por isso a gente precisa pedir menos. Nossa visão é tão curta, irmãos, muitas vezes, que nós nos esquecemos daquele versículo que a gente sabe de cor, mas que a gente acredita muito pouco, que Paulo escreveu lá em Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não é dinheiro no banco, saúde, sucesso profissional, família linda. Não, é tudo. Porque tudo faz parte da obra que Deus está realizando em você. Nós precisamos aprender aqui que Deus é tão misericordioso, que Ele usa até as investidas do inimigo e as reverte em bem para a nossa vida. Eu vou explicar isso para você. Paulo diz que ele era fustigado por um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Essa expressão esbofetear aqui é bem interessante. Porque esse esbofetear aqui não é aquele murro na cara que você dá quando você está com raiva de alguém. Você não dá, né? Mas assim, é uma metáfora. Né? Esse esbofetear aqui é aquele tapa de desprezo. Sabe, é curiosa porque a expressão aqui no grego é aquele tapa que você dá com as costas da mão. Sabe? Você já viu aqueles filmes de época que tinha aquele negócio de como é que chama? Duelo? Que o sujeito queria desafiar o outro para o duelo, ele tirava uma luva assim, né, era uma coisa assim até meio efeminada, e batia na cara do sujeito assim, dizendo: você não vale nada. Esse esbofetear é isso. Sabe o que o diabo fazia com Paulo? É a mesma coisa que ele faz com você. Ele chegava para Paulo e falava assim: você não vale nada, rapaz. Você aí está todo fazendo tanta coisa, mas quem é você? Você é um assassino, você matou Estevão, você prendeu um monte de crentes, você acha que agora você pode levantar o nariz aí e sair pregando? Sabe, o diabo nos afronta, não é fazendo careta, não é aparecendo de rabo e chifre, isso aí é só a criança que acredita nisso, mas é expondo as nossas fraquezas. Mas olha que coisa extraordinária, o texto diz que ao expor as fraquezas, e ao tentar humilhar Paulo, o diabo estava fazendo um serviço para Deus, porque Paulo precisava ser humilhado mesmo, porque só humilhado ele ia realmente depender do Senhor. Então nós podemos reclamar menos,
porque nós aprendemos que até aquelas coisas que são mais dolorosas, até aquelas situações que são mais difíceis, até aquela dor que parece ser causada pelo próprio Satanás, Deus vai usá-la para fazer você crescer, para fazer você depender mais dEle, para você vencer o grande perigo que ronda todo servo de Deus, que é o orgulho. Então, o espinho na carne foi um instrumento que Deus usou para livrar Paulo do maior perigo que ele corria, que era ser dominado pelo orgulho. E Paulo mesmo disse isso literalmente, para que eu não fosse dominado pela soberba. Nós aprendemos aqui a agradecer, mesmo apesar da dor. Paulo diz, eu me orgulho da minha fraqueza. É claro, Paulo não está dizendo, olha, seja um masoquista. Sabe, às vezes você lê lá Tessalonicenses, que diz assim, em tudo dai graças, e você fica pensando assim, bom, então se eu estiver andando em casa de noite, for beber água, e eu chutar o canto, aquele pé da mesa com o dedinho do pé, já chutou? Que chega a arrancar a unha assim? Aí você, aleluia. Você só vai falar aleluia nessa hora para não falar outra coisa menos cristã. Não é isso que Paulo está dizendo. Dar graças pelo sofrimento não é ser um masoquista. É dar graças porque você tem um Deus que usa até o sofrimento para fazer você um homem melhor, uma mulher melhor, um servo melhor, um instrumento melhor. Não é dar graças, Senhor, obrigado porque a unha do meu dedinho foi para o espaço. Não, Senhor, obrigado porque até perdendo essa unha do dedinho, eu posso aprender o domínio próprio. Eu posso aprender a usar o vocabulário certo. Tem uma frase de Horácio, que foi um grande escritor grego, que diz assim, a adversidade desperta em nós capacidades que em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. Vou ler de novo porque eu li errado. A adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. Em outras palavras, tem coisa que você só aprende quando você passa pelo estreito. Tem coisa que você aprende só quando você passa pela necessidade. Quando você não tem mais nada. Último. Faça da glória de Cristo o alvo supremo da sua existência. Então, primeiro, aprenda a depender do Senhor. Reclame menos, confie mais. Faça da glória de Cristo o alvo supremo da sua existência. Paulo diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Uma outra versão diz assim, por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. E numa terceira versão, eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais eu passo por causa de Cristo. Sabe, irmãos, esse testemunho de Paulo nos leva a pensar, e nós precisamos pensar seriamente nisso, já que a gente está começando o ano, sobre quais são os alvos estabelecidos para a nossa vida nesse ano. Talvez você tenha pensado em vários alvos profissionais, econômicos, familiares. Mas eu quero perguntar o seguinte, qual foi o alvo espiritual que você estabeleceu para esse ano? Essa palavra me desafia a encarar as dores que eu sofro,
por causa da fidelidade do Senhor, como uma oportunidade para testemunhar a minha fé. Então, você já perguntou como esse problema que eu estou sofrendo, ou pelo qual eu passei, pode agora ser um meio de me dar contato com pessoas a quem eu posso falar da fé? Esse argumento nos faz ver que os caminhos de Deus podem ser difíceis de entender, mas com certeza eles produzem em nós os melhores resultados. Paulo está dizendo assim: olha, eu vi coisas extraordinárias, mas quando eu desci de lá, foi me colocado um espinho na carne, para me esbofetear, e para eu não me ensoberbecer. E por causa desse espinho na carne, eu aprendi que o que eu realmente preciso é da graça de Deus. Eu aprendi que tudo que Deus faz é para o meu bem, mesmo aquilo que dói, mesmo aquilo que eu não entendo, mesmo aquilo que eu não queria experimentar, mas eu creio, eu confio, e por isso eu dou graças a Deus, e eu me alegro pela minha fraqueza, pelos insultos que eu sofro, pelos sofrimentos que eu passo, pelas perseguições que me fazem, por causa de Cristo. É claro, irmãos, vou abrir um parênteses aqui. Pedro trata desse assunto de maneira muito objetiva. Talvez Pedro nos ajude mais aqui do que Paulo. Pedro escreveu a primeira carta para os crentes que estavam sofrendo. E Pedro disse lá num determinado ponto algo muito importante, que você deve se alegrar se o seu sofrimento é por causa de Cristo e não por causa do pecado. Se o seu sofrimento é por causa do pecado, você não tem que se alegrar, você tem que se arrepender e deixar o pecado. E há sofrimentos que nós passamos por causa de pecado, escolhas erradas, decisões erradas, atitudes erradas, palavras erradas, princípios errados, valores errados, objetivos errados, e não sou eu que vou dizer para você quais são, é você que tem que fazer. Mas se você sofre por causa de Cristo, se você sofre porque você é fiel, porque você é temente a Deus, porque você fala do Evangelho, onde as pessoas não querem ouvir, então, sinta-se privilegiado. Quando o amor de Cristo é o centro da nossa vida, tudo encontra um sentido novo e um ânimo novo. Sabe por que muitas vezes a gente fica tomado pelo abatimento? Porque nossos objetivos são desse tamanhozinho assim, ó. Espiritualmente falando. Tem crente que tem 30 anos de crente e esse ano estabeleceu o objetivo de ler a Bíblia inteira. Uai, você tinha que ter lido há 30 anos atrás. Ah, eu vou orar mais. Não, mas isso não é objetivo, isso aí é necessidade, né? Objetivo é como você pode ser mais luz onde você trabalha. Como você pode usar a sua profissão para honrar a Cristo? Como você pode testemunhar de Cristo naquele ambiente hostil, lá onde você convive? Como você pode fazer diferença na vida das pessoas que te cercam? Em cada plano que nós fazemos, em cada perda que sofremos, em cada luta que enfrentamos, se Cristo e a glória de Cristo, e o nome de Cristo e a honra de Cristo é o alvo supremo da nossa vida, nós encontraremos um sentido novo. Quando Cristo é a principal motivação de tudo na nossa vida, todas as demais experiências se relativizam, e Paulo é o melhor exemplo disso. Paulo está preso em Roma, a igreja de Filipos levanta uma oferta para enviar para Paulo preso em Roma, os irmãos estão preocupados com Paulo, Paulo recebe a oferta, e Paulo manda uma carta para Filipos dizendo: irmãos, capítulo 1, versículo 12, eu quero que vocês saibam que tudo o que me aconteceu tem contribuído para o progresso do Evangelho, então glória a Deus. Eu estou preso, e muita gente criou coragem de pregar porque eu estou preso, e até por inveja, porque pensei, Paulo está preso e está pregando, e eu estou aqui de fora, não vou pregar também. E Paulo dizendo, pouco importa se a motivação deles é errada, se o Evangelho está sendo pregado e o Evangelho verdadeiro.
E lá no final da carta, no capítulo 4, o texto que todo crente sabe de cor, Paulo diz: irmãos, eu me alegrei sobremaneira, não porque vocês enviaram essa oferta, porque eu já sei, já tenho experiência de tudo nessa vida, eu sei viver com fartura, eu sei viver sem nada, eu sei passar por momentos de alegria, eu sei passar por momentos de dificuldade, tudo posso naquele que me fortalece. Ou, ao invés de lembrar da carta de Paulo aos Filipenses, a gente pode lembrar do que Paulo viveu em Filipos, lembra? Paulo chegou em Filipos, pregou o evangelho, expulsou o demônio de uma moça adivinhadora, foi preso, açoitado, acorrentado, de madrugada, no cárcere, depois da meia-noite, diz o texto de Atos 16, o que Paulo e Silas estavam fazendo no cárcere? Orando e louvando ao Senhor. E enquanto eles oraram e louvaram ao Senhor, Deus enviou um terremoto, quebrou as cadeias, e o carcereiro e a sua família foram convertidos. Tudo se relativiza, irmão. Sabe por que a gente vive reclamando da vida, vive chateado, vive de bico, vive questionando a Deus? Porque Cristo não é o centro da nossa vida. O centro da nossa vida é o dinheiro, é o trabalho, é a família, é o sucesso, é a fama, é a carreira, é a escola, são os amigos, é o lazer, é o prazer. E se Cristo não é o centro, nada tem graça, porque nada pode encher o seu coração como só Cristo pode encher. Aí você fica se entulhando de porcaria e continua seco, continua vazio. Quando enfrentamos lutas por amor a Cristo, muitas vezes nós vamos nos machucar, mas são essas feridas que vão nos tornar mais fortes e mais dependentes dele. Paulo aprendeu isso na escola mais difícil, a escola do sofrimento. Esse espinho na carne, irmãos, embora a gente não saiba exatamente o que é, e eu nem vou me aventurar a tentar dizer o que é, era algo tão terrível, tão doloroso, que Paulo diz: eu orei para Deus me livrar, mas eu dou graças a Ele, porque Ele disse não. Porque quando Ele disse não, eu aprendi que é na minha fraqueza que o poder dele se manifesta. Eu vou terminar fazendo uma pequena citação de uma frase que eu li do John Piper, muito interessante. Ele disse assim: você é uma vitrine do poder de Jesus. Paulo disse: eu me glorio, eu me orgulho, eu me gabo de ser fraco, porque quando você olhar para mim, você não vai ver nada de mim, tudo que você vir em mim, será Cristo refletido em mim. Eu me orgulho de todas as minhas limitações, e de todos os sofrimentos, e de todas as dores que eu passo por causa de Cristo, porque quando vocês olharem para mim, vocês não devem ver a mim, mas vocês devem ver a Cristo. Cristo é exaltado, porque Ele nos sustenta na nossa fraqueza. Esse ano, irmãos, não será perfeito, eu tenho certeza disso, mas ele pode ser muito melhor. Não necessariamente no sentido em que nós definimos melhor. Porque quando eu digo assim, esse ano pode ser melhor, você já está pensando nas contas que ficou do ano passado, que você quer pagar esse ano. Pode ser que as contas aumentem, e mesmo assim o ano pode ser melhor. Pode ser que você está pensando na doença do ano passado, que você ainda não se livrou, e pode ser que você não se livre. Talvez você esteja pensando na crise familiar que está estabelecida e que você espera que seja resolvida, e pode ser que não seja, não sei. Mas o que eu sei é assim: seja o que for, não interessa.
O que interessa é como você viverá. Como você se colocará. Paulo disse nessa sessão toda que o que ele fazia era confiar plenamente na graça de Deus, reconhecer todas as suas fraquezas, aproveitar cada oportunidade para crescer e fazer da vida dele, acima de tudo, um instrumento para que Deus e Cristo fossem glorificados. Esse ano vai ser muito melhor se você tiver esses objetivos. E mesmo que financeiramente, a saúde ou os seus planos todos fracassem, você será um crente melhor. E no fundo, para Deus, é só isso que importa. E para você, deveria só isso que importasse. E eu tenho certeza que quem crer, verá. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é o Todo-Poderoso e o Senhor nos permite olhar para o futuro com esperança. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. O Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida e eu te peço, em nome de Jesus, dá-nos a graça de viver esse tempo novo, na sua presença, crescendo como seus filhos, como discípulos de Jesus, vivendo um ano melhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.